Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu usarei as últimas informações do Mengão, tudo que a mídia está falando aí a respeito do time do Flamengo, essa preparação do time do Flamengo e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Se você também quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, sendo os primeiros a ser notificados assim que sair um vídeo novo, é muito fácil. É só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo, vocês serão notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E a gente segue acompanhando por lá com o Gustavo Berton. Agora tem mais do Flamengo que entra em campo amanhã contra o Pirâmides, e o Renato Senise mostra pra gente que dessa vez a expectativa é de mais gente no estádio, mas não só torcendo pelo rubro-negro, mas também pelo adversário egípcio. O Flamengo enfrenta o Pirâmides neste sábado e a expectativa é de um público melhor no estádio Ahmad Bin Ali. Contra o Cruz Azul, apenas 7.108 torcedores. O Catar tem uma população de aproximadamente 3 milhões de pessoas. A comunidade egípcia corresponde a mais de 10%, entre 300 e 350 mil pessoas. Os dois países não fazem fronteira, já tiveram crises diplomáticas, mas são grandes parceiros no Oriente Médio. Eu moro aqui há 15 anos. Nós chamamos o Catar de nosso segundo país, diz o egípcio Abdullah. Este é o Layali Al-Kahira, ou traduzindo, As Noites do Cairo, famoso restaurante egípcio no centro de Doha. Abdullah está com o primo dele, que viveu mais de 2 décadas no Catar, mas voltou para o Egito. Ismail acabou de chegar depois de 5 anos sem visitar o Catar. Veio para ver o jogo entre Flamengo e Pirâmides. O clube tem um projeto ambicioso, está investindo bastante, não à toa ganhou a Champions League africana, diz Ismail, que na verdade torce para o Al Ahly. O Pirâmides tem apenas 17 anos de história, fundada em 2008 com outro nome em outra cidade. Em 2018, o milionário saudita Turki Al-Sheikh comprou o clube, trocou o nome e o levou para o Cairo. Um ano depois, ele vendeu o Pirâmides para o saudita Saleh Al-Shamsi, que passou a investir pesado no time. Nesta temporada, trouxe o brasileiro Everton, que estava na Tchequia por 2 milhões e 800 mil euros. Muita gente não gosta do Pirâmides porque é um time privado, com dono. Clubes como o Al Ahly, Zamalek e Ismaili têm muito mais torcedores, explica Abdullah, que vai torcer para o Flamengo. Ele citou os 3 clubes do Egito com maiores torcidas. Segundo ele, se fosse qualquer um desses jogando no sábado, Doha estaria tomada por fanáticos e barulhentos torcedores. Mas como é o Pirâmides, a tendência é ter menos gente. Já eu não torço para o Pirâmides, mas gosto do time porque eles jogam bonito, que nem o Flamengo. E tem o Fiston Mayele, atacante do Congo, alto, forte, habilidoso e que faz muito gol. Ismail avisa, não menosprezem os egípcios. Somos menos famosos, mas sabemos jogar bola. Essa pode ser uma frase, hein, Renato Senise? Não tão famoso, mas com qualidade. Pelo menos é o que os egípcios prometem ao adversário, então, do Flamengo para o jogo de amanhã. Senise, boa noite. Boa tarde para você, Bruno. Boa tarde, companheiro. Estamos de volta, agora aqui na região central de Doha. E ainda sobre esse tema, né, da matéria, até hoje nas entrevistas coletivas, a gente já viu mais gente também, claro, muito mais egípcios, dividiram a sala ali com os jornalistas brasileiros, e para falar um pouquinho do tamanho do Pirâmides, né, até a matéria mostrou, é um time hoje muito importante, não só no Egito, mas na África, mas ele realmente não tem muita tradição e não tem muitos torcedores. O técnico Yurtich até teve um momento interessante e engraçado na coletiva. Ele foi perguntado sobre outro time egípcio, não consegui pegar o nome de qual time egípcio, mas ele até perguntou para o jornalista, você pode repetir a pergunta? Aí o jornalista repetiu a pergunta, aí ele olhou para nós jornalistas brasileiros e falou, tá vendo como é que eles tratam pirâmides no Egito? A gente está aqui disputando o jogo mais importante da nossa história e eles estão perguntando sobre a crise de outro time egípcio que não tem nada a ver com a gente. Então, só para a gente ter uma noção do tamanho do Pirâmides, e como eu disse já na primeira entrada até, é sim o jogo mais importante da história do clube. Voltando ao assunto também que a gente tratou antes, do Felipe Luiz, falando dos jogadores acima de 30 anos, que talvez joguem, talvez não joguem, o que ele falou também é que ele quer uma equipe competitiva, sólida e fresca. Então, esse fresca aí também pode ser uma pinta de que talvez, se estiver jogador cansado, não é que ele vai poupar,
mas sim que ele vai colocar o que ele tem de melhor em campo fisicamente também. Ele vai fazer ali uma mescla, a parte tática, técnica e física. Quem apresentar melhores condições vai para a partida contra o Pirâmides. E ele falou também, foi também uma parte interessante da coletiva do Felipe Luiz, ele foi perguntado sobre os elogios do Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique, técnico do PSG, falou que se puder, não quer enfrentar o Flamengo na final, porque ele viu como o Flamengo jogou no Mundial no meio do ano nos Estados Unidos, e ele sabe que é uma equipe muito forte. O Felipe Luiz respondeu, tá vendo? O mundo reconhece o que a gente fez no Mundial. Aqui no Brasil, eu lembro que a gente foi massacrado, e isso não é legal. O mundo reconhece, o Brasil não. Então o Felipe Luiz ainda com uma certa mágoa da maneira como essa eliminação para o Bayern de Munique, o poderoso e forte Bayern de Munique, repercutiu aí no Brasil. Vamos ouvir então de novo o Felipe Luiz. Ele falou também sobre as qualidades do Pirâmides e a dificuldade para chegar no segundo Mundial do Flamengo nesse ano, né? Dessa vez na Copa Intercontinental. Primeiro, é difícil esse torneio, mas o mais difícil é chegar nesse torneio aqui para mim. Muito difícil você chegar a disputar esse torneio, porque tem que passar. Isso quer dizer que você teve que passar por muitos desafios durante a temporada e ganhar a Libertadores. Bom, o Pirâmides tenta jogar, tem jogadores que têm muito bom pé, mas o que eu vejo a grande força da equipe deles é a forma como eles defendem. Essa para mim é a grande força desse time. Então eu espero um jogo onde vamos ter que ter bastante paciência para poder entrar nesse bloco defensivo deles. O principal é que os jogadores estejam com essa criatividade e essa ousadia em dia para esse jogo de amanhã. Tá aí o Felipe Luiz, e ele disse que não quer falar sobre o PSG. E aí, pessoal, vocês acham que o Felipe Luiz está certo? É um jogo de cada vez, pensando de uma forma de cada vez. Não dá para enfrentar o Pirâmides já pensando no PSG, né? Qual a sua opinião? O Felipe Luiz está certo ou não? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso... Jogadores, né? A gente também conversou com o Everton Araújo, com o Rossi e com o Plata antes da partida, e todos com o mesmo discurso, né? Focados nessa partida, sabem que pode ser difícil, só depois vão pensar no PSG, mas o Felipe Luiz acabou comentando também sobre o formato desse Intercontinental e disse que não acha justo. Mas o time brasileiro, o time mexicano, o time egípcio ter que disputar várias partidas, no caso do Flamengo, 2 partidas para chegar até a final, enquanto o PSG chega e vai direto para a final. Mas, segundo o Felipe Luiz, ele não pode fazer nada, é o regulamento, e ele está feliz em estar aqui. Vamos ver como é que se sai. Flamengo contra o Pirâmides nesse sábado. O clima tá bom por aqui, viu? 26 graus, até o Felipe Luiz também falou sobre isso em uma outra entrevista coletiva, que não tem do que reclamar do clima. Por enquanto, sem previsão de chuva, mas vai chover, viu? O tempo vai mudar aqui na segunda-feira, então se o Flamengo chegar na final contra o PSG, talvez dispute a grande decisão sobre chuva aqui no deserto no Catar. Tem isso ainda. Obrigado, viu, Senise? Alguns pontos aí, então, do Felipe, né? Do que ele falou ali de como o Flamengo foi tratado na Copa do Mundo de Clubes, eu não acho que foi desvalorizada a campanha do Flamengo. Ele falou especificamente sobre o jogo contra o Bayern. Sobre o jogo contra o Bayern, mas foi? Teve gente que criticou. Mas eu acho que é mais o sentido da diferença do futebol brasileiro pro europeu. Diferença do nível do da grande europeu. Física, acho, não é? Mas ele mostra aí que ele ficou um pouco chateado. Guardou aquilo. Pegou pra ele. E sobre a questão do regulamento? Isso daí eu concordo. Eu também acho absurdo. Tá errado, pô. São sempre favorecidos os europeus. Mas a verdade é que é o seguinte, o europeu ele nunca gostou de disputar essa competição. É um jeito de tê-lo na competição. Nunca gostou. Isso não é de agora, nem do ano passado. Não, isso é dos anos 60. Tudo entre eles. O europeu já não gostava de vir pra cá. Fica lá, então, só joga entre eles. Eles já não gostavam. Seleção, clube também, meu Deus, então, deixa eu ficar quieto. Aí a FIFA, pra continuar, pro torneio continuar vivo, ela precisou dar algum privilégio pro europeu, que é o seguinte, você não vai disputar 2 partidas, você disputa uma, vem, faz o jogo, vai embora, e os outros que se matem pra disputar com vocês. Tá errado, pô. Esportivamente. Tá errado. Até porque a gente pega o calendário do Flamengo, jogou muita coisa, né? Também poderia ter um favorecimento para chegar numa final. Campeão da Libertadores, muitos jogos no ano. Então, mas aí é o seguinte, o sul-americano, ele tinha esse privilégio de entrar na semifinal. Sim. E aí só tomava pau só tomava pau não, mas tomou muitas vezes. Algumas vezes, sim. Cara, mas então... Não, mas já na semifinal. Já na semi, nos últimos anos, principalmente. Aí os africanos e os asiáticos começaram a reclamar. Por que os sul-americanos têm essa vantagem se quando a gente vai disputar é pau a pau?
Eles também têm razão. Mas você está falando em relação à FIFA, né, nessa questão toda de aumento lá de número de seleções, colocar mais seleções lá, democracia mundial, em relação ao número de vagas, enfim, e aí chega na competição aí de clubes e entra nessa, continua o favorecimento, não, porque o europeu está num patamar acima, porque os últimos anos tem vencido tudo, é mais por causa do dinheiro, né? É mais por causa do poderio financeiro que o europeu tem. E aí a gente vai entrando, vai falar aqui enfim, das invasões que os europeus fizeram em todos os países do mundo, né? Mas, enfim, lá a gente vai falar 500, 600 anos atrás. Mas para não entrar nesse ponto cultural, enfim, de história, falando aí, especialmente século XXI, se a FIFA está entrando nessa questão de democracia em relação a vagas, eu não vejo porque eu não concordo com essa questão de ela ser disputada dessa forma. É simples, porque todo mundo jogou um monte de partida. O campeão lá da CONCACAF disputou um monte de partida. O Pirâmide está jogando desde agosto para estar nesse momento. Campeão lá da Champions League africana, a mesma coisa. O Flamengo, a mesma coisa. Não, mas aí vai dar 12-0, vai dar 10-0. Que dê 10-0, 2-0 lá, por exemplo, com o time da Oceania, que é semiprofissional. Que dê então, mas que os disputem, cheguem lá, né, para fazer o mesmo número de partidas, seja lá em dezembro. Tem que organizar o calendário, cara. A gente fala do calendário aqui no Brasil, mas também eles não fizeram lá, deram um jeito da Champions League agora ter 2 jogos a mais? Sim. Ter playoff? Sim. Aí a Champions League parava em dezembro. Aí agora tem jogo em janeiro, tem jogo em fevereiro, tem um monte de jogo. Isso eles deram um jeito. E aí não pode dar o jeito para disputar o Mundial? É que a FIFA quer todas as competições, não quer abrir mão de nenhuma, né? Então não ela quer a Copa também, do Mundo de 4 em 4 anos, mas também quer esse intercontinental. Mas ela também não quer desagradar o europeu. Não quer, porque ela sabe que é onde tem o dinheiro. Não salta a mão de ninguém. Também. Não dá, pô. Não tem como, cara. Não dá pra abraçar o mundo. Minha mãe sempre falou isso. Não dá pra abraçar o mundo. Não dá pra abraçar o mundo, pô. Bom, o Flamengo tenta abraçar o mundo e tenta com, claro, a Arrascaeta. Então a gente tem os números que mostram a importância. Foi, né? Que isso, fala assim, mais uma vez. Mais uma vez. Vencedor da semana. Gancho, hein? Ele é o personagem protagonista do nosso touch, certo? A Arrascaeta em jogos oficiais desde que chegou ao Brasil, em 2015. Então, pelo Cruzeiro e pelo Flamengo. A média de gols é bem parecida, hein? Interessante, mas a média de assistências no Flamengo é maior. Títulos aí é um massacre, né? Foram quantas temporadas no Cruzeiro? 3? Foi naquela... Ele ganhou 2 Copas do Brasil. Foi. Copa do Brasil. 2 Copas do Brasil e um Mineiro, tá? E depois ele ganhou tudo que tem direito no Flamengo. 17 títulos já. Esculacho demais. Ele e BH, né? Os maiores vencedores. 17 já. É muita coisa, meu Deus do céu. Quem também falou aí a respeito dessa preparação do Flamengo para enfrentar o Pirâmides foi o pessoal do SBT Esportes Rios. Vamos dar uma olhadinha do que eles falaram, que também tá bem interessante aí as análises, as informações que eles trouxeram aí a respeito do Mengão. E amanhã, ô Vene Casagrande? Pois é, tem gente torcendo pro Pirâmide. Tem mesmo? O técnico do PSG. Eu tô... Eu não tô falando nenhuma mentira. Ele mesmo disse. Ele mesmo disse. Que Só ele informação, disse? né? Só uma informação. O que ele disse? Ele deu uma entrevista à TNT Esporte, se eu não me engano, o repórter Arthur Quezada perguntou pra ele: quem você prefere enfrentar na final? Ele falou Pirâmides. Eu, no lugar dele, falaria a mesma coisa. Claro. Ô, Luiz Quem vai querer pegar o Flamengo agora? Não, desculpa. Lucas Pedrosa. Olha só, o Flamengo entra em campo pela Copa Intercontinental, ou o Mundial, né? Essa etapa é semifinal, ela é chamada de Copa Challenger, tá? É mais uma taça. Imagina que insuportável que ele não vai estar aqui na segunda-feira. E o rubro-negro enfrenta o Pirâmides do Egito, de olho na final contra o PSG. O jogo é amanhã, também vale taça, como eu falei, e a Alcilene Brito fez um VT. Fala, Alce! Uma imagem que alegra e dá esperança aos rubro-negros. Pedro voltou a treinar com o grupo e pareceu muito bem. Empolgado para voltar, o camisa 9 foi a campo, correu com os companheiros e fez trabalho com bola. Ele vinha apenas fazendo atividade separado com a fisioterapia. Mas a expectativa é que Felipe Luiz utilize o jogador nesse torneio. Muito bom ter o Pedro novamente com a gente no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino, nos dias prévios também, que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço, que da importância dele na equipe, e o nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. Hoje tem mais um teste para que ele possa ver quais são as sensações, como ele vai estar
em comparação aos companheiros nesse treino de hoje, para a gente decidir se amanhã ele pode ter minutos ou não. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa sim ter minutos no jogo de amanhã. Para o próximo desafio, o time teve 2 dias para se preparar e conhecer bem o adversário. O Pirâmides tem como ponto forte a parte defensiva, o que pode exigir mais da criatividade do rubro-negro. É uma equipe muito sólida que não se resume só a esse jogador, né? Então tem uma fase defensiva muito bem trabalhada. É um treinador que entende muito bem essa fase defensiva do jogo. Pelo que eu pude analisar, é um time que se defende muito bem, entende muito bem coberturas e compactação das linhas. Então, sem nenhuma dúvida, o Al-Ahly, que é um dos times melhores trabalhados da Arábia, sofreu muito para poder entrar nesse bloco defensivo deles. Portanto, temos que estar, primeiro, muito bem taticamente posicionados no campo, mas o principal é que os jogadores estejam com essa criatividade e essa ousadia em dia para esse jogo de amanhã. A equipe, além de estudar o time do Egito, está se adaptando ao campo do Catar e analisando as dificuldades que atrapalharam o grupo no primeiro jogo com o Cruz Azul. Nos últimos 20 jogos disputados, o Pirâmides tem 14 vitórias conquistadas, conta 3 empates e 3 derrotas. Foram 40 gols marcados e 21 sofridos. Mas para o grupo multicampeão, que já provou que a vontade de vencer é maior que qualquer situação adversa. O Flamengo levou o Derby das Américas. Amanhã, o vencedor do confronto vai enfrentar na decisão do torneio o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League. A grande final da Copa Intercontinental está marcada para a próxima quarta-feira. O rubro-negro vai para mais uma decisão em busca de terminar a temporada ainda mais vitoriosa. Bota a taça aqui na tela. Cadê? Bota pra gente ver como é que ela é. Pedrosa. O quê? Será que meu ombro vai aguentar mais uma? Oh, meu Deus, gente. Quem vai aguentar ele? Tô fazendo fisioterapia. Trouxe a tipóia? Eu tô Quem fazendo que vai fisioterapia. É rápido. Manguito. Aqui, ó. Pra dentro e pra fora. Não. 20 todo dia. E eu tô pensando aqui no arquiteto do Flamengo, como é que vai arrumar espaço pra mais uma taça lá na galeria, né? Pedrosa. Cuidado pra não virar múmia, hein? Cuidado pra não virar múmia. Olha aqui, ó, eu vou mandar um beijo pra Manu Folli, ela é flamenguista, ela tem 9 aninhos, assiste a gente todo dia, meninos. E também pro João Gabriel e o papai João Vitor, eles são de Jaraguá, eles são da torcida Flanáticos. E o João Gabriel, ele disse que é Palmeiras. Eu vi que o pai ficou bravo. Deixa eu falar uma coisa, Joãozinho, pra você. Ser o time do papai ou da mamãe é legal pra caramba. Então, se você tá pensando se você vai ser Palmeiras, seu pai é Mengão, né, meninos? Verdade. Não é isso? Não é Verdade. isso? É ou não é? Total. É muito bom abraçar teu pai ou tua mãe na hora de Ontem um meu gol. irmão falou assim, caraca, cara, eu nunca vivi isso. É muito gostoso, bom. né? É isso. Então, Joãozinho, pensa bem. Eu poderia falar, seja Palmeiras, mas não é, gente. É isso. Pensa direitinho. Ô, Vene Casagrande, será que tu vai levantar mais essa, não? Olha, a expectativa é positiva, Fernandinha. Eu vejo o Flamengo como favorito para esse duelo, embora a gente esteja falando de um Pirâmides mais descansado que propriamente o Cruz Azul, quando o Cruz Azul enfrentou o Flamengo. Mas o Pirâmides é um time muito físico, né? Pelo estudo do Felipe Luiz, ele mesmo falou isso na entrevista coletiva, que é um time mais de correria, fisicamente falando. Eles chamam a atenção, mas mesmo assim o Flamengo está se preparando da melhor maneira possível. Teve tempo também para descansar, entre aspas, pensando nesse duelo. Eu vejo o Flamengo como muito favorito. Ainda mais se o Pedro, de fato, ficar à disposição para esse jogo, mesmo que seja por alguns minutos. Estamos falando de um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, um dos melhores centroavantes do futebol sul-americano. Ele com certeza iria agregar demais, porque assim, embora o Bruno Henrique se esforce dentro de campo, ele tenta, mas não está no mesmo nível do Pedro quando a gente fala de centroavante. O Bruno Henrique, por exemplo, não sabe fazer uma jogada, uma parede, não é a dele, não é o forte dele, ele é muito mais físico, muito mais na base da intuição. O Pedro não, é um cara que sabe finalizar, embora o Arrascaeta esteja vivendo um grande momento no quesito finalização, mas quando você tem o Pedro à sua disposição, estamos falando de um jogador de altíssimo nível seleção brasileira, inclusive. Isso que eu ia falar, Pedrosa, não estamos nem falando de outra prateleira no Flamengo, estamos falando de outra prateleira no Brasil. Ah, claro, hoje o Pedro né? é um dos melhores centroavantes do Brasil, sem dúvida alguma. O Pedro fisicamente... É porque o Pedro deu muito azar na carreira dele. Eu vou falar eu não vou nem falar nesse momento do Flamengo. Porque quando ele estava bem,
é taça, é título, é gol, é assistência, é talento puro. Mas o Pedro teve lesões em momentos cruciais da carreira dele. Ele até vai pra Copa com muito merecimento. A primeira convocação dele, ele ainda era do Flu? Era do Flu. Ele na primeira convocação lembrou Era até a do história Flu. do Pedrinho, o presidente do Eu não Vasco. sei nem se era verdade, mas eu lembro que tinha papo de Real Madrid na época de Fluminense, querendo ele, quando ele se machucou. E assim, ele acabou se lesionando, teve a lesão de LCA e tudo mais, e ele teve outras lesões também que o tiraram de algumas convocações. Mas o Pedro, bem fisicamente, ele não só é titular do Flamengo, como ele briga, assim, por uma posição nessa seleção brasileira. Eu acho que, assim, é óbvio que a gente está falando de um baita jogador, mas o retorno do Pedro também dá a possibilidade do Felipe Luiz fazer mudanças táticas. Não é só você ter um grande jogador dentro de campo, mas quando você tem o Pedro, por exemplo, quando o Pedro e o Arrascaeta estavam jogando em sintonia, que foi o jogo contra o Palmeiras, os dois foram os melhores em campo. Os dois chamaram a atenção de uma maneira extremamente positiva. Então, além de você ter um baita centroavante que sabe finalizar muito bem, ainda te dá a possibilidade de fazer mudanças táticas importantes. Mas tem uma questão, o Pirâmides é um time que você falou, muito físico. O Sim. Felipe Luiz, em muitos momentos da temporada, não escolheu colocar Arrascaeta e Pedro juntos Verdade. por uma questão física, de entrega defensivamente física, falando no momento do jogo. Provavelmente essa combinação, será que vai acontecer contra o Pirâmide no Mundial? Eu acho que ele vai ganhar minutos, independentemente Sim, da perfeito. situação do jogo. Se tiver 0-0, no segundo tempo ele vai entrar, porque ele tem que fazer gol, tem que decidir. Se tiver 2-3-0 Flamengo, ele vai entrar para ganhar ritmo. Então acho que assim, é só o contexto do jogo que vai ser diferente, mas ganhar minutos ele vai. Quanto vai ser esse jogo aí, Pedrosa? Para mim, 2-0 Flamengo. Você? Como eu ia falar 2-0, não vou repetir. 2-1, vou botar 2-1. Pois bem, pessoal, tá em mais um vídeo, né? O Flamengo aí que está se preparando para enfrentar aí o Pirâmides, né? Nesse Intercontinental ou Mundial de Clubes, como queiram aí, né, se referir a este campeonato. Né? O Flamengo que, ao passar pelo Pirâmides, vai sim enfrentar o PSG nessa final, que é o jogo mais importante, na minha opinião. É o jogo mais importante aí pro time do Flamengo. É essa final contra o time do PSG, né? Já que o PSG chega só para jogar essa final. E tem também aí essas especulações, né? Essas especulações aí no mercado da bola do Mengão, né? Também tem a informação que a contratação de Santiago Sousa no Flamengo tem cravada de Bruno Andrade, né? Da ESPN, e foi descartado. Destaque do Racing na Libertadores foi oferecido ao clube, mas não agradou ao departamento de futebol, né? Então, muito se diz aí o Sousa tal, mas as informações é que o Flamengo não contratará o Sousa, né? A informação do jornalista Bruno Andrade, da ESPN, dá conta que o volante argentino, um dos destaques do Racing na última Copa Libertadores, foi oferecido ao clube, mas não despertou interesse. A diretoria avaliou o nome, mas incluiu que ele não se encaixa no perfil desejado para a próxima temporada. Então, o Flamengo quer aí, né, acredito que caras mais experientes, né, que eu falo não tão velhos, mas também não tão novos assim, cerca dos seus 28 anos, né, 29 anos ali, que ainda tem um gás, ainda tem muito o que agregar, né? Porque assim, o time do Flamengo ele é um time muito forte já, um time competitivamente astronômico de forte. E eu acredito também, pessoal, que o Flamengo está fazendo um investimento para a longo prazo. Por quê? Porque praticamente daqui a 4 anos vai ter novamente, daqui a 3 anos praticamente, né, vai ter o Super Mundial de Clubes novamente. Então, você for falar aí, o BAP sempre fala se referindo a 26 e 27, né? 26 e 27. Porque em 2028 eu acredito que o Flamengo ele quer investir mais de R$1,5 bilhão de reais. Na minha opinião, eu acredito que possa ser isso. Para chegar nesse Super Mundial de Clubes, que é no meio do ano, que os jogadores chegam no alto nível aqui da América, né? Então, chega forte nesse Super Mundial de Clubes. Então, se o Flamengo tiver um time muito competitivo, quem sabe o Flamengo não conquista esse Super Mundial de Clubes e aí acabou, não tem mais para ninguém que queira, né, chegar próximo aí do Mengão. Mas e aí? O que é que vocês acham? Vocês compactuam com essa ideia também? Vocês compactuam com esse pensamento? Né? E se vocês acham que as contratações do Flamengo esse ano vão ser muito pontuais, tipo, no máximo 4 jogadores aí de ponta mesmo, de alto nível, que pode estar chegando aí no time do Flamengo. O que é que vocês acham? Vocês acham que é assim também? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.